Por que que o médico fala que é uma virose? Gente, se você está com resfriado, a medicina hoje, ela até é capaz de descobrir exatamente qual é o vírus que causa. Então, enfim, será que é um rinovírus? Uhum. Será que são outros vírus? Vírus sincicial respiratório? Será que é o para-influenza? São vários vírus que podem causar um resfriado. Agora, vale a pena você saber qual é o vírus, se a clínica é praticamente a mesma, se o tratamento vai ser igual. Na verdade, não existe um tratamento, é apenas o suporte. E não vai fazer diferença nenhuma. Então, é óbvio que não existe a necessidade nenhuma de você saber exatamente qual é o vírus. Então, o médico pega aqueles sinais e sintomas, que são os sinais e sintomas do resfriado agudo. Então, você está com uma febre baixa, ou você não está nem com febre. Você está ali com uma coriza, você está tossindo, então você não tem nenhum sinal que chame atenção para uma possível pneumonia, uma infecção do pulmão. Então você não tem nada, você não tem uma febre alta, você não tem alteração na sua ausculta respiratória, você não tem nada que chame atenção para essa possibilidade. O médico vai fechar um diagnóstico que a gente chama na medicina de diagnóstico sindrômico, que é baseado no sinal e sintomas, mas não identificou exatamente qual é a causa. Você vai chamar que essa pessoa tem um resfriado agudo. Você vai falar isso. A pessoa tem um resfriado agudo e é uma virose. Portanto, é uma virose. Pode ser que seja uma bactéria? Sempre pode ser, mas vai ser a minoria dos casos. E se for uma bactéria, muitas vezes também o seu próprio corpo vai combater essa bactéria, sem ter problema nenhum. E em outras vezes, você vai ter sinais de que é uma bactéria. Então, você vai começar a ter febre, vai se arrastar por mais tempo. Então, assim, é importante você falar isso porque parte da responsabilidade dessa medicina medicalizada, dessa medicina que só pensa no problema, não pensa em prevenir, só pensa no remédio, também é dos próprios pacientes que querem o remédio. E aí, se o médico não consegue... Se o médico, na verdade, fala que ela não precisa de remédio, ela vai em outro. Então, aí a pessoa que... Normalmente, o médico tem pouco tempo para atender aquele paciente que está pressionado pela agenda, ele acaba indicando um antibiótico, sendo que ele mesmo sabe que não existia essa indicação. Nesse caso, eu acho que não dá pra perdoar o médico, tá? Sim. Importante, não dá pra gente falar, não, vamos passar o pano aqui, então o médico, coitado, não dá, mas a gente também tem que jogar a responsabilidade nas pessoas que acabam, enfim, priorizando esse tipo de profissional. E é bom falar pro pessoal, né, que esse tema de virose é muito forte. E existem várias viroses, né? Existem viroses, por exemplo, gastrointestinais. A gente tem infecções gástricas que são causadas por vírus também. Sim. E também é um diagnóstico muito parecido, é mais sindrômico. Existem sintomas e sinais que acabam direcionando para que aquilo provavelmente seja uma bactéria. Geralmente é um quadro muito mais agudo, com uma febre alta associada, outros sintomas. E também existe uma diferença grande na parte respiratória entre a gripe e o resfriado comum, né? Talvez 90% do que as pessoas chamam de gripe é um resfriado comum, que é uma condição muito mais simples. A gripe é uma condição mais agressiva, inclusive existe vacina pra gente em relação à gripe. E existe uma questão epidemiológica também que as pessoas não entendem, porque elas pensam assim, mas eu tive um resfriado comum e quando eu fiz o exame era coronavírus, era Covid. Aí a pessoa fala, nossa, então tem que fazer exame sempre. Mas, gente, quando você está num período de epidemia ou de pandemia como a gente teve, qualquer resfriado vai ser tratado como aquela doença até que se prove o contrário. Perfeito. Então você muda. E é a mesma coisa para gripe, para influenza, né? Quando a gente está no período, na sazonalidade, muitos casos de gripe, de influenza ao mesmo tempo, se a pessoa tem um resfriado, especialmente se for um resfriado um pouco mais forte, uma febre um pouco mais alta, vai ser tratado como gripe, como influenza, até que se prove o contrário. Então, são vários fatores e não necessariamente é porque o seu médico é preguiçoso. Exato, e aí é não causar o mal, mas ao mesmo tempo, nesse caso, não causar o mal é tentar tratar uma coisa muito mais grave em um período em que ela provavelmente é mais comum, ao invés de deixar você ir para casa, por exemplo, sem nenhuma medicação, sem nenhum tipo de tratamento. Perfeito.